Aleluia. Quando algo é difícil, quando algo não é confortável, logo você sabe que isso é algo que vem do céu e isso é algo que é a vontade de Deus. Isso é algo que desce do céu para se manifestar na terra. Todas as vezes que você se sentir muito confortável, muito tranquilo para fazer algo, fique em alerta. Porque tudo que traz um desconforto para a sua alma, tudo que mexe com a sua alma e a sua alma perde o controle, significa que o Espírito Santo, ele assume o controle, ele assume o governo, ele assume o comando e você não tem o que fazer, e você não tem o que dizer, e você não tem o que falar. É exatamente assim que eu me sinto hoje. Hoje é um dia em que os céus, eles estão em festa, porque é um dia em que um testemunho é liberado do céu para se manifestar aqui na terra. É como um filho que nasce, para que esse filho que nasceu venha trazer alegria, venha trazer gozo, venha trazer paz, venha trazer um novo tempo, um novo recomeço para a vida de todos aqueles que têm acesso a esse filho. E esse filho, a palavra do Senhor diz em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, e diz: porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia! Eu me sinto exatamente assim, desprovida de controle, desprovida do que falar. Até porque há 5 anos aconteceu o fato, a história que mudou a minha vida e a vida de centenas, e eu tenho certeza que será para milhares de pessoas. Algo que mudou a minha vida e que eu tenho certeza que esse testemunho do que Deus fez, do que Jesus Cristo fez e o Espírito Santo me ajudou e escreveu nas tábuas de carne do meu coração. Eu ministro, antes de mais nada, eu ministro libertação, eu ministro uma unção profética, eu ministro uma unção que despedaça o jugo, que despedaça correntes, que abre prisões, que despedaça grilhões sobre a sua vida. Enquanto você for ministrada pelo Espírito Santo de Deus a esse testemunho, eu sou filha amada do Deus Todo-Poderoso, filha amada de um Deus que é rei, de um Deus que é o Senhor dos exércitos. E que a minha vida, a partir de agora, seja instrumento para a glória de Deus. E que Jesus Cristo seja o único a ser exaltado, a ser glorificado. Porque todas as coisas que se referem a mim, que se referem a toda a história a ser contada, a partir de agora, seja para a glória
daquele que pagou o preço lá na cruz do Calvário, preço de sangue, o preço mais caro que eu e nem a humanidade inteira nunca conseguiremos atingir para pagar. E para a glória do nome de Jesus Cristo, que eu estou aqui para dizer que eu sou Gleiciane Araújo, aquela filha amada que um dia esteve como morta, mortificada em meio a prisões, em meio ao domínio do poder do inimigo, do poder de Satanás. E é tão estranho, porque eu, lá em 2018, deixa eu só dar pausa aqui um minutinho. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Eu fui batizada nas águas, eu tinha 14 anos de idade. Eu conheci Jesus verdadeiramente aos meus 31 anos de idade. E eu fiz essa pergunta para o Senhor quando eu estava vivendo tudo que eu vou contar aqui para vocês. E a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo foi: por que eu estou vivendo essa depressão, esse transtorno, essa aflição, esse terror? Por que eu estou vivendo no meio de tantas trevas? Por quê? Se eu confessei Jesus, se eu sou batizada, se eu vou à igreja, por que eu sou salva e eu estou vivendo essa situação? Por que eu tenho tanta vontade de tirar a minha própria vida? Por que eu não conseguia prosperar a minha vida no reino? Por que eu não consigo fazer tudo que Jesus ordenou e deixou como um chamado para que eu fizesse? Por que eu não consigo ter a vida abundante que Jesus disse que eu teria? Por que a vida parecia tão dura, tão difícil? Por que a vida parece tão dura, tão difícil? Parece que eu não consigo enxergar um palmo à minha frente. E eu comecei a fazer essas perguntas para o Senhor. E eu só tive respostas ao longo desses 5 anos. E foram ao longo desses 5 anos que o Senhor me trouxe as respostas, não todas, mas Ele me trouxe as fundamentais. Fundamentais estas, a fim de que eu conseguisse trazer o meu testemunho de uma forma em que não fosse apenas uma história, não fosse apenas uma história desprovida de uma fundamentação na palavra, que não fosse apenas uma história contada como qualquer outra história, mas que fosse um testemunho carregado de poder, carregado de graça, carregado de glória e carregado, acima de tudo, com uma unção em que as pessoas que ouvirem serão tocadas e serão libertadas. Mas a primeira resposta que o Espírito Santo me deu foi: você me perguntou por que você não consegue fazer, por que você não consegue ter. E eu venho te dizer, é porque você ainda não conseguiu ser. E naquele dia eu não consegui entender o que o Espírito Santo estava dizendo, o que eu não era. Eu não tinha conseguido ser, porque eu ainda não tinha conseguido acessar a minha identidade.
E existe algo muito poderoso que a palavra do Senhor diz que o reino de Deus, ele é um reino que é vivido pela fé. Não se pode viver o reino de Deus se não for pela fé. E a palavra de Deus diz que você não consegue ver o reino se você não nascer de novo. E a palavra de Deus diz que você não pode entrar no reino se você não nascer de novo. E se você não se converter. E entenda que lá antes de 2018, eu achava que eu havia me convertido. Eu achava que eu vivia pela fé. Mas a verdade é que eu nunca havia experimentado o que era ver o reino, o que era ouvir o reino e o que era entrar no reino de Deus. Porque até então, eu nunca havia buscado o reino de Deus. E sem buscar o reino de Deus, não é possível que eu veja, que eu ouça e que eu entre e que esse reino se estabeleça em minha vida e que esse reino seja a minha vida. Para que você entenda o testemunho, e eu digo que não é apenas um testemunho, mas é a palavra de Jesus Cristo fundamentada para trazer para você etapas, e eu vou trazer para você 3 etapas, 3 níveis no meu testemunho que vai trazer para você conseguir se identificar e trazer identificação em algum cenário, em algum nível, para a sua vida ou para a vida de alguém que você conheça. E antes você precisa entender que em João, capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Então, nesse versículo, o Senhor Jesus traz os 3 níveis do propósito do diabo. Só que no mesmo versículo, traz os 3 níveis do propósito dentro de uma revelação. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Só que ele rouba, ele mata e ele destrói algo que eu e que você, que já aceitou Jesus, que já confessou Jesus, que agora nasceu de novo, que agora está fazendo parte da família do Senhor, que agora faz parte do corpo de Cristo. E agora, Satanás, ele tem um propósito: roubar, matar e destruir. O que ele mata, o que ele rouba, mata e destrói? A sua identidade e o seu propósito. Mas para você entender, nós vamos ir por passos, por passos. A pergunta é: Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra vida, ela é uma palavra que tem tantas revelações nela. E a palavra vida engloba a identidade, a imagem de quem você é e de quem você se torna em Cristo Jesus. A palavra vida engloba aquilo que o Senhor trouxe para você carregar, que é o seu propósito, o seu chamado. A palavra vida envolve o seu ministério, envolve o serviço no qual o seu testemunho está fundamentado para que você venha servir.
e multiplicar o reino. Então, Satanás, ele vai buscar roubar, matar e destruir, em níveis que você vai entender, para destruir a sua identidade, o seu propósito, para que você não sirva, para que você se torne infrutífera, inútil, e assim você não estabeleça o reino em você, e esse reino não se estabeleça e se multiplique através de você. Agora, como que o diabo trabalha? É tão incrível porque eu falei para o Espírito Santo, o meu testemunho, ele traz como que Jesus trabalha. Mas como você entende o como Deus trabalha, é algo para você entender depois. Você precisa entender, existe um porquê. Por que que Jesus disse o propósito de Satanás primeiro e disse o propósito dele segundo? Porque para nós vivermos o propósito de Deus, nós precisamos entender e discernir o propósito de Satanás contra as nossas vidas. E eu, até o ano de 2018, 2019, eu não sabia como eram as estratégias e os níveis em que o inimigo trabalha para roubar, matar e destruir. E eu peço que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento e que ilumine os olhos do seu coração para que você venha receber a revelação do Senhor através desse testemunho. Agora a pergunta é, como que o diabo consegue implantar o propósito dele? E a primeira resposta objetiva é fazendo você viver uma vida totalmente guiada pela sua alma. Uma vida totalmente almática. Só que fazendo você acreditar que você está vivendo uma vida espiritual. Era exatamente assim que eu vivia. Eu achava que eu estava sendo espiritual porque eu ia aos cultos, porque eu entregava meus dízimos, as minhas ofertas, estava tudo certo. Só que existe um propósito. E esse propósito, ele é estruturado, maquinado, desde quando você é gerada no ventre da sua mãe. Só que ele se intensifica. Ele se intensifica quando você recebe de Deus uma palavra, um chamado, e eu vou trazer especificamente um chamado profético, um chamado ministerial. Quando Deus estabelece e ele sopra através de alguém essa palavra, e ela chega aos teus ouvidos, a partir desse momento, o inimigo começa a acelerar o processo. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Jesus para habitar em nós. Recebemos o Espírito Santo. E nós continuamos a viver uma vida almática. E não entramos a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Inevitavelmente, nós vamos entrar nesses níveis que nós vamos passar a ver a partir de agora. Foi exatamente o que eu vivi. A palavra de João, capítulo 14, no versículo 6, diz assim. Lembra? Eu quero que você grave o número 3. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Em João 14, 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E eu quero fazer um resumo. O diabo vem para roubar o caminho, a palavra
que é liberada sobre a tua vida. O diabo quer roubar o caminho. O diabo quer matar a verdade. O diabo quer matar a vida. Lembra que eu falei que a vida resume? Que a vida, ele quer destruir a vida. Roubar, matar e destruir. E a palavra que fundamenta tudo isso está em Mateus capítulo 13. Eu não vou ler toda a palavra para não tomar todo o nosso tempo lendo, mas você medite, busque do Senhor ler essa palavra. E aqui em Mateus capítulo 13, você consegue enxergar os 3 níveis em que o inimigo rouba, mata e destrói. Mas graças a Deus que existe o 4º nível. O 4º nível é exatamente onde eu desejo e eu quero que cada vida que ouça essa palavra chegue, que é o nível em que a palavra ela cai em boa terra e frutifica 30 por 100, 60 e 100 vezes, multiplicar, prosperar o reino de Deus através da sua vida. Diz assim a palavra: algumas 100 vezes, e deram algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. De uma semente que cai, multiplica 100, multiplica 60, multiplica 30 vezes. Aqui você vê que as sementes, o semeador saiu a semear. E as sementes que caem à beira do caminho. As sementes que caem à beira do caminho, Satanás, que aqui na palavra, a palavra usa uma metáfora chamada as aves. As aves vieram e devoraram. E aqui o inimigo rouba a palavra. E essa palavra, por que o inimigo tem tanta facilidade de devorar? Porque ela cai à beira do caminho. E eu quero que você entenda que existe o caminho que é Jesus. Mas quando Jesus ele habita em você, ele agora é o caminho. E onde Jesus habita? Ele habita no seu espírito. Só que a palavra profética, quando ela é liberada, ela cai primeiro na alma. E ela cai à beira do caminho, porque a alma e o espírito, enquanto não há a verdadeira conversão, a alma e o espírito, elas estão interligadas de uma forma em que elas são uma só. Então, o caminho está aqui, mas à beira do caminho existe uma alma. E Satanás, ele entra na alma e ele rouba. E como que o inimigo faz isso? O início de tudo isso acontece por causa de tantas dores, de tantos traumas. Eu sou a filha mais velha, eu sou a neta mais velha. Eu nasci na cidade de Piranhas, Goiás, que é onde eu resido hoje. E eu nasci num contexto em que a minha mãe me concebeu aos 16 anos de idade. Naquela época, há 37 anos, era inconcebível uma menina engravidar sem estar casada. O nível de guerra, e o nível de revolta, e o nível de problema que circundou e que relacionou o meu nascimento foi muito grande. Ameaças de morte. Tantas coisas aconteceram. E eu não nasci num lar, numa estrutura. Eu não conheci o meu pai biológico. Aqui eu estava sem a paternidade,
sem a segurança. Aqui eu me encontrava sem o amor, sem a estrutura de amor que uma família proporciona para uma criança. Aqui, enquanto eu era bem pequena ainda, eu fui criada na casa com os meus avós. Minha mãe precisou sair para trabalhar, para buscar meios e formas, porque essa também é uma das estratégias que o inimigo usa para nos roubar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. O trabalho, o muito trabalho. Então, no início, eu fui crescendo, os meus avós, eles congregavam em determinada igreja, e eu tinha contato com a Bíblia, e a minha vizinha me levava para a igreja, e tinha algo dentro de mim que me impulsionava, eu queria ir para a igreja, e eu queria entender, eu pegava a Bíblia, eu achava, meu Deus, tão diferente. E eu fui crescendo. Só que durante esse crescimento, o inimigo encontrou meios, portas, acessos, legalidades. E eu era uma criança inacessível. Os meus relacionamentos, eu não conseguia me relacionar. Eu era muito agressiva, eu era muito revoltada. Eu era uma menina muito bonita, parecia ser meiga. Só que não havia meiguice, porque havia uma rebelião dentro de mim, porque havia uma rejeição muito grande. A minha identidade não existia. O que existia era uma alma ferida, uma alma machucada, uma alma aprisionada, uma alma cheia de necessidades, uma alma faminta, uma alma sedenta. Mas existia um espírito também sedento, um espírito que estava morto, um espírito que tinha vontade, que tinha desejos, só que a minha alma, ela era insaciável. O meu espírito estava morto, ele não tinha voz, ele não tinha vez, e a minha alma começou a guiar a minha vida. E Satanás, muito cedo, ele começou a dirigir a minha vida através dos desejos e das vontades. E enquanto eu era criança, eu buscava ser feliz, eu buscava ser completa, eu buscava paz. E eu olhava ao meu redor e eu via muita pobreza, muita dificuldade, e eu pensava, ai, quando eu tiver uma condição, eu vou ser feliz. Mas a questão é porque eu não tenho meu pai, eu não tenho a minha mãe, então quando eu crescer, eu vou ter uma família, eu vou ter uma estrutura e eu vou ser feliz. Eu vou ser completa, eu vou me sentir alegre, eu vou me sentir plena. E eu vivia buscando em coisas, buscando em pessoas, buscando em sempre algo que precisasse acontecer. Aos 8 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu estava sofrendo, humilhada, eu tinha 8 anos de idade, mas na minha mente eu tinha muito mais, porque eu tive que amadurecer muito cedo. E o meu avô, que foi o pai que eu tive como referência, como homem, como proteção, como segurança da minha vida, ele estava num leito de morte, com câncer. E ele, nesses dias em que eu estava buscando e chorando muito, desesperada, o meu pai, aquele, o único, ele me dava atenção, ele me dava amor, ele me protegia. Ah, ninguém encostava o dedo em mim. Só que naquele contexto eu estava me sentindo só, desprotegida novamente. Eu estava com medo. E o medo ele governou a minha vida durante todos os anos da minha vida, até que eu verdadeiramente me encontrasse com Jesus. E ali naquele contexto, eu estava num culto e ali o Espírito Santo veio sobre mim. E eu fui cheia do Espírito Santo. E eu fui batizada
fui cheia do Espírito Santo e eu recebi línguas, e eu orei em línguas, mas aquilo para mim não importava, eu nem sabia o que eu estava vivendo, porque eu só chorava, porque eu estava com medo de perder o meu pai. Como bem aconteceu um mês, 2 meses depois desse acontecimento. Eu recebi o Espírito Santo de Deus e é tão incrível que antes que eu perdesse o meu pai, que era aquele que eu conhecia, que era o meu avô, eu recebo um pai presente, que é o Espírito Santo de Deus. E eu recebi ele de uma forma involuntária, uma forma inconsciente. Eu estou sentindo o poder de Deus enquanto eu falo aqui. E nesse cenário eu já tinha sido violentamente abusada nas minhas emoções, abusada na minha alma. E eu, corriqueiramente, eu era abusada sexualmente por uma pessoa. E isso trouxe para minha vida severas, duras consequências. Eu era tão revoltada, que eu fazia poucos amigos. E os poucos amigos que eu tinha, era difícil, porque eu era muito difícil. Eu era uma criança difícil. E eu entrei na adolescência, uma adolescente difícil. Só que eu entrei na adolescência com uma esperança. Eu entrei na adolescência pensando, eu não tive um pai, eu não tive uma casa, eu não tive um lar. Mas eu vou ter um marido, eu vou ter uma família e eu vou ser feliz. E aqui nesse primeiro nível em que Satanás, ele rouba a palavra. E veja que a palavra é o Jesus. Só que aos 16 anos de idade, eu já tinha experienciado ao longo desse tempo ciclos e ciclos de depressão, ciclos e ciclos de ansiedade, de transtornos. Só que eu não sabia e ninguém sabia. E eu não podia ser ajudada porque ninguém sabia. Só que aos 16 anos de idade, eu estava morando na cidade de Montes Claros de Goiás, próximo daqui. E eu estava num culto e eu estava de novo chorando e sofrendo e pensando, meu Deus, nada dá certo para mim. Nada dá certo para minha vida. E eu estava sofrendo por um relacionamento que havia acabado, namorinho, coisa de adolescente. Só que eu depositava todas as minhas fichas em todas as coisas que apareciam na minha frente. Porque eu pensava, agora vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. Eu vou ser feliz. Só que todas as vezes que eu levantava, eu caía de novo. Quando eu pensava que eu era feliz com um pai, eu perdi um pai. Quando eu pensava que eu encontrei alguém que, nossa, essa pessoa vai me fazer feliz, eu perdia isso. É tão duro. Mas a minha mãe nem gosta que eu falo isso. Mas a minha mãe, ela ficou tão preocupada, tão envolvida, que ela precisava trabalhar, ela precisava me dar as coisas, ela precisava fazer as coisas por mim, que ela saiu. E eu fiquei na casa com meu pai. Então, além do pai, além da mãe, eu fiquei sozinha. Esse era o cenário em que eu vivia. E na minha vida inteira eu me via sozinha. Só que isso continuou. Mas em 2003, 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, num tempo como esse, eu recebi do Senhor uma palavra profética. Foi a primeira vez que eu recebi uma palavra profética sobre a minha vida. E eu estava imersa numa depressão. Eu estava imersa em dificuldades tremendas, eu tinha uma confusão de mente, eu tinha uma confusão porque eu não tinha identidade, então eu oscilava de humor, eu era inconstante nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus relacionamentos, e tudo era muito difícil. Mas eu recebi uma palavra. E o Senhor
Gente, não tem como. Era muita gente num espaço. Mas eu não lembro o nome do pregador, eu não lembro, eu só lembro que ele era um homem. Um homem que não era um homem que estava falando, mas era Deus falando comigo. E aquele homem apontou no meio da multidão e ele disse: Você. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, porque eu jamais imaginaria que Deus iria falar comigo. E ele disse: Você, moça, você aí. Todo mundo se afastou ao meu redor e ele apontou, aí eu fiz assim, ele disse: É você mesma. E eu comecei a chorar e ele disse: Deus manda falar para você. Deus manda falar para você que ele vai te levantar. E ele vai te colocar num lugar alto. Num lugar alto, num lugar alto. Em que todas as pessoas vão olhar e não vão entender. E as pessoas vão falar assim: Por que ela? Como assim? Ela não. E ele disse, das poucas palavras que eu me recordo e que o Senhor permite que eu me lembre, ele disse: Eu vou te colocar em um lugar. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para a sua vida, minha filha. E aquilo me impactou de tão modo. Só que ali, uma semente caiu na minha alma. Só que os cenários, as circunstâncias, Satanás roubou aquela semente. Aquela palavra, ela foi roubada. Sabe de que forma ela foi roubada? Porque Satanás começou a incutir na minha alma de que um lugar alto seria um lugar alto em alguma posição humana. E eu comecei a desejar e a buscar, porque eu desejava com toda a minha força. Eu desejava uma família. Eu desejava ter um lar, porque eu acreditava que os problemas da minha vida se resolveriam. Mas eu desejava ser grande, ser importante. E eu desejava chegar no lugar alto que aquele homem disse que eu chegaria. Só que Satanás, ele pega a palavra e ele traz um outro cenário e ele engana. E ele disse sim, Deus vai te colocar num lugar alto. Então você precisa de fazer muita faculdade. Você precisa estudar muito. Você precisa trabalhar muito. Você precisa fazer um monte de coisa para você chegar naquele lugar que Deus disse. Só que minha primeira meta de vida, eu precisava casar. E ali, com 16 anos de idade, eu fiz um voto com o Senhor. E eu disse: Senhor, dá-me um marido, dá-me uma família. Porque no dia que o Senhor me dá a minha família, me der o meu marido, eu vou ser feliz. E quando eu for feliz, eu vou fazer tudo que o Senhor quiser. Eu fiz um voto. Era 5 horas da manhã, numa igrejinha pequenininha. Era um dia frio, o vento soprava. Eu segurava meus materiais de escola, sabe? Porque eu ia e de lá eu ia para a escola. Esse dia estava tão frio, eu lembro como se fosse hoje uma madrugada fria. E eu cheguei na igreja e eu lembro que eu chorei, chorei, chorei. Porque ali eu só lembrava da dor e do sofrimento que eu estava vivendo. E eu pensava: Deus, me dá uma família, me dá um casamento, que todos os meus problemas vão ser resolvidos. Eu não enxergava Jesus como a solução da minha vida. Eu não enxergava mais Jesus, eu não enxergava Jesus como a solução da minha vida. Eu enxergava coisas, eu enxergava acontecimentos, eu enxergava qualquer coisa como a solução da minha vida, mas eu não enxergava Jesus. Eu usava Jesus para buscar aquilo que eu achava que ia consertar a minha vida. E 4 anos depois, eu me caso. E quando eu me caso, eu percebo que traumas, que tremendas maldições se abriram. A minha alma enxergou um novo cenário. Porque eu era uma mulher que não sabia quem eu era. Eu era uma mulher dependente emocionalmente de pessoas. E nesse cenário todo, eu estava ali fazendo um curso de biologia.
Mas eu me sentia tão insegura, tão infeliz. Eu comecei a desenvolver pânicos de aranhas, e aranhas começavam a aparecer por todos os lados. E nesse nível em que Satanás estava roubando a palavra que Deus lançou sobre a minha vida, a palavra, o chamado de Deus para a minha vida, ele estava me trazendo para um outro alvo. O alvo da minha vida é: eu preciso ser uma profissional, eu preciso ser grande profissionalmente, eu preciso estudar. E eu fiz o curso de biologia, e eu já tinha o meu marido, eu já tinha a minha casa. Só que eu vivia num marasmo de ansiedade, eu vivia num marasmo de ansiedades e de males. O meu esposo, ele é testemunha, era muito problema. Era tanto problema que no início do casamento ele pensou que não ia conseguir ficar casado comigo. Mas Deus foi misericordioso, Deus foi grande. E ali ele pensou: eu vou num psiquiatra, eu vou levar a Gleiciane num psiquiatra. Lembrando que quando eu recebi a palavra, até o período em que eu me casei, eu me desviei, eu me perdi dos caminhos do Senhor. Eu fui para o mundo. Eu só voltei, eu só me reconciliei com Jesus em palavras 1 ano e 6 meses após eu estar casada. E eu pedia para o meu marido: vamos no culto, porque tudo isso que eu estou sentindo, eu não dormia, eu tinha pânico à noite, eu não conseguia, eu era perturbada. E eu falava assim: vamos nos cultos comigo, porque se você for no culto comigo, eu sei que eu vou melhorar. Algo dentro de mim dizia: vai que você vai melhorar. Vai que você vai melhorar. E ele foi. E com 3 vezes que ele foi comigo, eu reconciliei-me com Jesus. E o meu esposo também aceitou Jesus. E ali eu pensei: os meus problemas estão resolvidos, eu reconciliei com Jesus e agora está tudo resolvido. E aí eu continuava estudando, só que nada fazia sentido. E eu falei: eu vou prestar um concurso público e eu vou fazer agora um curso de direito. Eu preciso de um outro curso. Enquanto isso, eu fiz uma pós-graduação. Eu disse: não, eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais conhecimento. E nisso tudo, o meu relacionamento com meu marido era de mal a pior. Eu era ciumenta, estressada, eu era insegura, eu era deprimente. Eu tinha sempre poucas amizades, poucos relacionamentos. E eu tinha um lema comigo, nesse contexto todo, em que Satanás estava roubando de mim a palavra. Agora, o plano de Satanás era matar a visão profética. E no ano de 2010, eu estava morando numa outra casa. Eu recebi, e o meu esposo também recebeu uma palavra profética. E nessa palavra profética, a palavra do Senhor diz: eu vou usar vocês para isso e para aquilo. E quando eu recebi essa palavra, foi tão forte, eu fiquei alegre. E o Senhor disse que me usar para famílias, ia me usar mulheres, ia me usar com mulheres. Eu falei: nossa, que legal. Eu fiquei feliz. Só que naquela hora que eu recebi aquela palavra, eu recebi também uma unção, eu recebi um poder. E eu comecei a ter visões. Eu comecei a ver o mundo espiritual. E eu comecei a sentir medo. E aqui foi no segundo nível, em que a palavra cai em meio às pedras. Diz a palavra que algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia terra, e imediatamente elas brotaram. É rápido. E não havia terra profunda, mas quando o sol nasceu, queimaram-se e não tinha raiz, e elas murcharam. Nesse segundo nível, eu já estava casada, eu já tinha um curso, e agora eu precisava de um concurso. Eu já estava no outro curso, que era o curso de Direito. E agora eu recebi uma palavra, só que essa palavra, ela me trouxe uma unção.
e uma unção em que eu conseguia, de olhos fechados, ver o mundo espiritual. Eu vi o mundo espiritual dormindo, e eu vi o mundo espiritual de olhos fechados. E eu comecei a receber do Senhor revelações. E o Senhor abriu a visão profética. Só que essa palavra que eu recebi nesse nível, ela caiu em pedras. Não havia terra profunda. Por quê? Porque eu era uma alma doente. Eu era uma alma que tinha muitas fortalezas. Eram muitas fortalezas. Eu me apegava às ideias, às minhas crenças, os meus paradigmas. Os meus paradigmas eram: eu preciso ser bem-sucedida, eu preciso ser uma mulher importante, eu preciso profissionalmente ser grande. Ah, é porque eu não tenho filhos, eu preciso ser uma doutora, eu preciso ser alguém muito relevante, muito importante, para eu me sentir feliz, para eu ser realizada. Deus falou que vai me colocar num lugar alto, então vai dar certo. Então eu vou buscar lugares altos. E quando eu entrei nesse segundo nível, o Senhor me deu essa nova palavra e eu recebi essa unção. E agora, Satanás, ele que veio para roubar, agora ele começa a tentar matar. Só que ele não só tenta, como ele consegue matar. E o que Satanás estava matando em mim, ele começou a implantar medo. Porque a alma, o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito. E eu era carnal, eu era almática e eu não entendia as coisas do Espírito. E ao invés de buscar as coisas do Espírito, eu não me interessava em buscar as coisas do Espírito. Porque eu não sabia que as coisas do Espírito é que me levaria para o lugar onde Jesus, onde Deus tinha dito. E eu continuei a buscar, porque o inimigo ele me deu um alvo, e o alvo era o mundo. O alvo era tudo o que o mundo poderia me dar. Mas Deus tinha me dado uma palavra e não era sobre o mundo. E ali eu comecei a ter mais pânico. E eu comecei a ficar com medo das visões que eu tinha. E eu fiz uma seguinte oração. Eu disse: Deus, na minha ignorância por causa do medo do desconhecido, do medo do que eu não dominava, do medo do que era espiritual, porque eu era carnal. Eu disse: Deus, eu não quero mais ver isso que o Senhor me mostra. Eu não quero saber nada disso. Eu não quero ter essas visões. E comecei a chorar, e comecei a chorar. E comecei a pedir para o Senhor: eu não quero mais ver, eu não quero mais ver, eu não quero mais ver. E ali o inimigo começou a conseguir agora entrar no nível mais profundo, porque ele começou a matar a visão profética, a minha visão espiritual. E ali ele veio matando. E como que ele começa matando? Eu comecei, dia após dia, a estudar mais e a trabalhar cada vez mais. No primeiro nível, Satanás ele rouba o seu tempo, a sua energia. No primeiro nível, Satanás ele rouba o vigor da mocidade. Ou ele rouba o vigor da vida que você está vivendo. Porque no primeiro nível, Satanás rouba no nível do seu corpo físico. E Satanás ele rouba no nível do seu corpo físico e você vai dar o sangue, você vai dar o suor e você vai dar a lágrima para conseguir o alvo que Satanás está apontando pela sua alma. Foi o que eu fiz. Eu estudava dia após dia. Eu estudava dia após dia. Até que em 2012 eu passei no concurso público. Ah, que bênção, hein? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus. Porque até onde existe maldição, Deus, ele faz nascer bênção. Só que até onde existe bênção, o inimigo vem para trazer maldição. E ali foi o início de uma maldição que o inimigo trouxe, porque o inimigo veio matar a minha visão.
E como que o inimigo começou a matar? Eu comecei a ser uma pessoa muito produtiva. Eu comecei a ser aquela pessoa que não queria mais ser humilhada, que não queria mais ser rejeitada, que não queria mais ser desprezada. Mas eu continuava sendo uma pessoa rebelde, uma pessoa agressiva, uma pessoa hostil. Os meus relacionamentos no tempo em que eu estava como servidora pública eram poucos e os demais eram rasos. Eu era muito difícil, eu era muito má, muito difícil. Não tem uma palavra que possa definir uma pessoa almática, carnal e rebelde? E rebelde, a minha frase era: eu prefiro que me odeiem, eu prefiro que me temam do que me amem. Tô nem aí. Eu sei que eu não sou amada mesmo. Eu sabia que eu não era amada. Só que eu trouxe uma armadura. E essa armadura de pedra impediu que a palavra entrasse. E eu comecei agora a perder a visão espiritual. Eu comecei a perder a visão profética. Na verdade, eu nem consegui ter a visão profética, porque o inimigo, ele mata antes que você veja a visão profética, literalmente. E o que o inimigo não queria que eu visse? E muitas vezes o inimigo não quer que você veja. O inimigo não queria que eu visse as milhares, as centenas de vidas que Deus libertaria, sararia, curaria, salvaria através da minha vida. Porque no dia em que eu tive essa visão, eu me converti. Só que isso só aconteceu muito tempo depois. E lá, eu comecei a me entregar de corpo e alma para o meu trabalho, para a minha carreira profissional, para a minha vida financeira. E eu e meu esposo trabalhávamos dia após dia, dia após dia. E eu decidi engravidar. 2014, terminando a faculdade de Direito, concursada. Eu nem pensava em fazer o AB. Eu engravidei. Só que a cada novo episódio grandioso, maravilhoso da minha vida, nascia ali também um trauma. Nascia ali também, desabrochava uma maldição que eu não sabia nem o que era isso naquela época. Só que quando eu fiquei grávida, eu comecei a me tornar uma pessoa muito depressiva. Só que aquilo foi tão sutil, e aquilo só foi aumentando. Durante a gravidez, eu bem introspectiva, bem quieta, eu continuei trabalhando muito. A única coisa que a depressão ela não atrapalhou na minha vida foi trabalhar. O trabalho nunca foi problema. Porque Satanás, ele te dá energia para você trabalhar. Porque ele tá com um chicote. Tá. Cada dia mais pesa. E cada dia mais parece que você quer mais. Porque você acredita que aquilo vai ser a solução. Que aquilo vai ser a solução. E aí minha filha nasce. E aí eu já entro numa depressão pós-parto. 8 meses depois eu penso, eu tô ótima. Volto a trabalhar. Só que ali a depressão ela só deu uma mascarada. Na verdade, eu falo que eu nasci depressiva. Do ventre da minha mãe, o espírito depressivo ele entrou na minha vida. E quando eu começo a trabalhar, o que eu queria? Eu tinha uma energia ainda maior. E eu entendi que eu podia mais e que eu queria mais. E eu queria ser maior. E ali eu entendi, eu vou me tornar advogada. Se bem que a voz que eu ouvi dizendo, faça o AB, porque eu vou te fazer uma advogada, foi a voz de Deus. Deus disse para mim, faça, eu vou tornar você uma advogada. Eu vou realizar o sonho da tua mãe também, porque ela queria que você tivesse como nome doutora. Só que não era uma advogada para advogar para o mundo. O Senhor queria trazer-me para ser uma advogada do reino. Ele precisava de todo o conhecimento que eu tive durante 5 anos dentro de uma faculdade de Direito. Ele precisava do meu título como advogado. Ele precisava, mas era para o reino. E ali
eu entrei nos estudos. Eu estudava de 2 da manhã até 6 da manhã. Trabalhava de 8 da manhã até as 5 da tarde. Chegava em casa, tomava banho, cuidava da minha filha. Tinha o horário do almoço por 6 meses. E Deus, para a glória dele, ele me concedeu o título de doutora advogada. E ali eu continuei trabalhando na administração pública. E para mim que estava tudo bem. E uma depressão mascarada. E eu continuava buscando mais. Até que um dia, eu já tinha uma família. Eu tinha um esposo. Eu tinha uma filha. Eu tinha uma carreira. Eu tinha um título. Eu tinha faculdades. Eu estava diante do computador. De repente, a minha visão começou a ficar turva. E eu comecei a não entender o que estava dizendo o texto. Eu não conseguia interpretar. Eu não conseguia concatenar as palavras dentro do texto. E nesse segundo nível, em que o diabo estava matando a minha visão profética, foi no nível em que, literalmente, Satanás tinha a certeza que ele destruiria a minha vida e destruiria a palavra que havia sido liberada sobre a minha vida lá em 2023. Eu entrei num processo em que eu perdi a capacidade cognitiva de raciocinar e de pensar de maneira sóbria, de maneira clara e de maneira lúcida. E aqui eu quero trazer algo para você e não se assuste. Não é toda depressão que existem espíritos malignos dentro da pessoa, dominando a mente da pessoa e trazendo tribulações, tormentos na vida da pessoa. Existem outros níveis de depressão, mas o nível em que eu vivi não foi um nível apenas de trauma, não foi um nível fisiológico, foi um nível em que o inimigo entrou e eu perdi a minha mente. E os primeiros sinais foram esses. Um dia eu estava em uma reunião de licitações que eu trabalhava como pregoeira, como presidente de comissão, e todas as pessoas conversando. Eu tive uma pane no sistema, assim como o meu computador aconteceu agorinha. E o meu computador, ele teve uma pane. E nessa pane, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia quem eu era. Ali eu percebi, tem algo de errado comigo mesmo. E eu lembro que logo no início eu liguei para o meu esposo e eu falei, eu preciso de um psiquiatra. Eu era almática, eu era carnal, e todos os problemas se resolviam de forma almática e de forma carnal. E eu disse, eu preciso de uma psiquiatra. E graças a Deus que naquele momento eu busquei uma ajuda humana, carnal e almática. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque eu sei que o Senhor, ele tudo coopera para o bem. Até aquilo que é almático, até aquilo que é carnal. E o meu esposo, naquele momento, ele não entendeu. O meu esposo também era almático, o meu esposo também era carnal, apesar de ser um homem que tinha cargos, que tinha posição como ministro de Deus. Nós éramos carnais, nós éramos almáticos. Ele não entendeu aquilo e ele pensou, né? Essa mulher está com frescura. Só que algo me marcou profundamente. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar e eu não parava. E eu consegui o contato e aí ele me levou na psiquiatra
E aí eu comecei a tomar os medicamentos e a psiquiatra me trouxe um diagnóstico. E isso já era o ano de 2017. E no ano de 2017, 7 anos depois de eu ter feito aquela oração, pedindo para o Senhor que eu não queria ver, que eu não queria aquele dom, que eu não queria ter visão, 7 anos depois, eu lembrei que eu disse para o Senhor que eu não queria aquilo. Aquele dia eu pensei, meu Deus, eu pequei contra o Senhor. Só que ali eu não conseguia mais ter vontade. Eu não conseguia mais agir. Eu não conseguia mais ter vontade própria. Eu me tornei literalmente uma marionete por quase 12 meses. Foram largos quase 12 meses. Eu fui uma marionete de Satanás. Eu sei o que é ser prisioneira de Satanás. Estar debaixo do poder de Satanás. Levando o nome de crente, frequentando igreja, sentando no banco da igreja, com a Bíblia na mão. Eu sei o que é ser cativa do poder de Satanás. Só que algo me marcou. Eu pensava, essa depressão vai sarar quando eu for para nossa casa nova. Nós construímos essa casa e essa casa era a casa dos meus sonhos. É uma casa que eu tive uma visão profética dela quando criancinha. Deus me deu essa casa. Só que as minhas piores crises começaram quando nós entramos num novo ciclo, um novo acontecimento. Era para ser algo maravilhoso. Só que aqui, quando eu entrei dentro dessa casa, Satanás ele tentou me matar de todas as formas possíveis. Foi aqui dentro dessa casa que eu fechava os meus olhos e eu só conseguia enxergar um poço escuro. E eu sabia que a minha alma estava no inferno. Eu estava viva, eu não estava morta. Mas a minha alma estava no inferno. E eu não conseguia ver nada. Era trevas. E além de ser trevas, eu tinha medo, pânico, pânico, pânico 24 horas. O meu casamento já estava de mal a pior. Eu estava numa casa nova, sem se falar que eu tinha um carro novo, carro zero. Eu tinha um título de doutora, eu tinha um concurso público, eu tinha uma filha linda, um marido. Nada daquilo fazia sentido porque o Jesus tinha me dito que ia me colocar num lugar alto. E eu, a cada lugar alto que eu entrava na minha humanidade, eu perguntava para Deus. Quando eu passei no concurso, eu perguntei para Deus, Deus, é aqui o lugar que o Senhor disse que ia me colocar? E ele dizia não. Aí eu falava, tem mais. Quando eu passei na OAB, eu disse, Senhor, é advogada, é aqui o lugar alto que o Senhor disse que iria me colocar? Ele disse não. Eu falei, então tem mais. E eu tinha tudo o que o mundo diz que nós precisamos ter para ser feliz. E eu estava mergulhada num poço, num lamaçal escuro, sem saída. E a única voz que eu conseguia ouvir era a voz de Satanás, dizendo, dia e noite, você precisa se matar. Viu? Tudo que você tentou, tudo que você achou que seria bom para você, você não conseguiu. Você fracassou. Nada dá certo para você. Tá vendo? Nada. Não pode ter tudo na vida. Você achou que você poderia ter trabalho, uma família feliz? Não. Ou você tem um trabalho feliz, ou você tem uma família feliz. Só que agora até o seu casamento está acabando. A sua filha, sabe lá o que ela vai virar. A melhor coisa que você precisa fazer
é tirar a sua vida. E a minha alma, ela não tinha visão. Eu não tinha visão. Ali eu tinha perdido o quê? A capacidade de ter visão do futuro que Deus planejou para mim e para cada um, que Deus gerou. Deus soprou você como espírito, e esse espírito tem um propósito, só que eu não via propósito na minha vida. Eu me via cansada, porque há 31 anos eu havia corrido atrás do vento, como diz Salomão. E ali, Satanás conseguiu matar a minha visão profética. E matando a visão profética, nesse nível, Satanás, ele entra fundo, pesado, para destruir o seu emocional. Nesse nível, Satanás, ele vem e ele diz aqui, as fortalezas, durante esses quase 12 meses de profunda depressão, eu não conseguia orar. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu não conseguia falar o nome de Deus, porque a minha alma tinha sido tomada pelos espíritos malignos. E volto a dizer, não é porque alguém está depressivo que ela está controlada, tomada por espíritos malignos. E é exatamente essas nuances, essas profundidades, esses detalhes, esses comos, esses porquês e as explicações de tudo isso, Deus me ensinou durante todos esses 5 anos. E é nisso que o Senhor gerou um programa de cura e de libertação para a glória dele. E nesse programa eu vou explicar detalhes sobre isso. E eu estou dando aqui um spoiler só, falando, porque tem coisas que não dá para eu trazer no testemunho. Tem coisas que não dá para explicar aqui. Mas enquanto eu estava nessas trevas, Satanás um dia disse para mim, eu já estava eu tomava medicamento, era de mão cheia. Eu tinha pensamentos acelerados, transtorno de ansiedade no nível em que eu não parava de pensar. Era acelerado o tempo inteiro. Era 24 horas e o meu cérebro, a minha alma não parava. E eu não descansava, eu não tinha descanso. Eu não descansava, eu não sabia o que era descansar. Eu só desligava quando eu tomava os medicamentos noturnos que eu precisava. Eu era desligada pelos medicamentos. Eu não dormia, eu me desligava. E durante todo esse processo, Satanás tentou me matar. Sabe aqueles ataques noturnos que muitas pessoas já passaram por essa experiência? Em que Satanás, ele vinha no meu pescoço. Ele vinha com todos os seus demônios, ele vinha, tentava me sufocar. Ele tentava me matar fisicamente durante a noite. Por várias e várias vezes. E durante o dia, por várias e várias vezes, ele começou a fazer eu planejar e a estruturar a minha morte. E eu corri, conversei com meu esposo e disse, olha, eu preciso ir na psiquiatra porque as coisas chegaram no nível em que eu acreditei hoje que de verdade eu ia tirar a minha vida. E Deus, de novo, com a sua misericórdia, eu comecei a pedir ajuda. Eu falei, olha, eu estou tendo pensamentos de tirar a minha própria vida, pensamentos suicidas. E eu estive diante do meu faqueiro ali na gaveta e o Satanás, ele só falava para mim assim, seu marido não te ama, ninguém te ama, você não nasceu para nada, você não faz sentido você viver. E eu tinha tanta convicção daquilo, e a minha convicção era tamanha de que só a morte era suficiente para mim ali. Porque a dor que eu sentia era dor de morte. Nesse ponto, eu sabia o que hoje eu sei, mas eu não sabia. Hoje eu sei que ali Satanás havia já me matado. Eu só ainda
O meu corpo ainda estava vivo. Mas na minha mente, no meu espírito, nas minhas emoções, na minha alma, eu já havia perdido completamente a capacidade de viver nessa terra. Eu não via sentido na minha filha, eu não via sentido nessa casa, eu não via sentido nem no meu trabalho mais, eu não via sentido em mais nada. Eu não via sentido na minha existência. Mas teve um dia, no meio de tudo isso, em que houve uma decepção tão grande. E aí tocou no meu DR, doutora. Eu recebi uma notícia muito ruim do judiciário. E meu esposo veio me entregar essa notícia. E eu entrei, eu estava deitada na cama, eu não tinha nem conseguido levantar ainda. E a minha decepção comigo, ela chegou ao fim. Eu não conseguia ser uma boa mãe, eu não conseguia ser nada. E agora nem uma advogada eu consigo ser. Porque eu achava que eu era o que eu fazia e o que eu tinha. Eu não tinha identidade. Eu era vazia. Eu era vazia. Lugar vazio, só que não estava vazia. Eu estava tomada, dominada pelo inimigo. E nesse dia eu berrei, eu gritei e eu chorei de desespero. Eu lembro que a minha sogra estava aqui em casa, ela ficou desesperada. Ela nunca tinha me visto ter uma crise de depressão e de ansiedade. E ali eu tive uma das minhas piores crises. Quando eu tinha crises de falta de ar. E hoje eu sei que era o inimigo, eram os espíritos tentando me sufocar. Eles comprimiam o meu pulmão. Hoje eu sei o que é. Eu não sabia. Eu achava que era uma falta de ar. E eu começava. Não é psicológico a falta de ar. É espiritual. Eu imagino que os demônios, eles pegavam o meu pulmão e eles apertavam o máximo que eles podiam. E quando meu esposo veio e me deu um medicamento que aliviava e eu começava a respirar de novo. Porque os medicamentos, eles não curam. Eles não libertam. Eles amenizam sintomas. Eles amenizam sintomas. Sintomas é como uma febre. Medicamento não ataca a raiz. E nesse dia de desespero, foi o maior desespero da minha vida. Eu gritei para o meu esposo. Subestabelece todos os meus processos, porque eu não advogo mais. A única coisa que faltava para eu desistir era da advocacia. E quando eu gritei, eu não advogo mais, eu chorando em cima da cama. E eu caí em mim. E eu deitei de barriga para cima. Eu me lembro como se fosse hoje. E pela primeira vez, em quase 12 meses, pela primeira vez, o meu desespero ele chegou no máximo. Porque até então eu conseguia manter uma postura. Quem me via de longe pensa, a Gleiciane tá ótima, porque eu me maquiava demais, eu me vestia, sabe, de uma forma que para que ninguém percebesse o que estava dentro. Sepulcro caiado, densas trevas, morta. E nesse dia eu deitada, eu gritei na minha convicção, era pela última vez, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. E eu gritei, Deus! Eu gritei nesse tom que eu tô falando, mas eu gritei 3 vezes o nome de Deus. E eu sei que nessa hora, a minha voz chegou aos céus. Nessa hora,
eu consegui transpor pela graça, pelo poder da misericórdia de Jesus. Eu consegui transpor a minha alma e o domínio, porque até minha boca, tudo que saía da minha boca, não vinha de Deus. E eu consegui clamar o nome de Deus. E clamando o nome de Deus, eu não lembro se era terça, não lembro se era quarta. Só que na quinta-feira tinha um culto. E alguém disse para eu ir nesse culto. E eu disse para o meu marido, guiada por Deus, porque Deus ele atrai, Deus ele tem o poder. Eu clamei e os céus me ouviram. Eu sei que abalou os céus o meu clamor. E eu lembro que eu mal conseguia andar. Nesse dia eu estava destruída. Eu estava um dos piores dias da minha vida. E o meu esposo me levou, nós fomos para o culto. Chegando no culto, eu lembro que era alguma coisa sobre libertação. Eu não me lembro de nenhuma referência bíblica, eu não me lembro racionalmente. A minha mente estava tomada, a minha memória não captava, eu não guardava. E até hoje o Espírito Santo não me revelou quais foram as palavras pregadas. Eu entrei naquele culto, eu sentei, mas eu não conseguia ficar lá dentro. A falta de ar vinha. O desespero, o tremor, as minhas pernas tremiam, o meu corpo tremia. E eu parecia um zumbi, eu parecia uma porta viva. E eu ia lá na porta e voltava, ia lá na porta e voltava. Até que teve um momento que eu fui na porta e eu ouvi Satanás dizer, vai embora, sai daqui. Você precisa sair daqui, você está passando mal, você vai passar mal. E aí eu não sei, eu sei que Deus me levou de novo para dentro e eu sentei. Quando eu sentei, uma irmã, ela ficou do meu lado e ela pegou no meu braço. Eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia ficar de pé, eu não tinha força física. Ali o inimigo já estava tocando no meu corpo físico de uma forma que eu não tinha força. Eu não tinha mente, eu não tinha pensamento, eu não tinha energia, eu não tinha alegria, eu não tinha nada. Eu não era nada, eu era uma morta-viva. E ali, naquele momento, eu escutei aquele homem dizer, tem pessoas aqui, nesse culto, que estão aprisionadas, a única palavra que eu me lembro. Existem maldições sobre a sua vida. Existem 3 tipos de maldições. Existem pessoas aqui que estão aprisionadas por maldições, e hoje eu chamo de maldições geracionais, e ele diz, maldições hereditárias. Existem pessoas aqui que estão debaixo de maldições que foram lançadas sobre ela. E eu comecei a chorar. E existem pessoas aqui que estão debaixo de maldições que elas mesmas cavaram, que elas mesmas trouxeram, que elas mesmas atraíram. E a única coisa que eu me lembro no meu espírito foi assim, eu estou com as 3. Eu não sei se foi o Espírito Santo me falando, eu não sei se foi a minha alma respondendo aquilo, mas eu caí em choros. E eu comecei a chorar. E aí o meu corpo físico perdeu totalmente a força. E ali eu não conseguia ficar de pé, eu precisei sentar. E as únicas coisas que eu ouvia de mim mesma era, meu Deus, eu estou debaixo dessas 3 maldições e eu vou morrer. E a única coisa que eu entendia e que eu pensava é que nada fazia sentido para mim ali. E eu pensava, meu Deus, eu vou morrer. E eu tremia. E ali eu não entendi que o poder de Deus já havia tocado. O poder de Deus ali começou a tocar o meu ser, eu não conseguia ficar de pé. Mas agora eu já não estava conseguindo ficar de pé, eu tremia. Mas já não era mais a depressão. Eu fui tocada com o poder de Deus ali. Mas fisicamente nada tinha acontecido, mentalmente nada tinha acontecido, emocionalmente nada tinha acontecido, fisiologicamente nada tinha acontecido. E eu lembro de sair carregada daquela igreja, apoiando no meu esposo, apoiando nessa irmã, e eu fui carregada até o carro.
E chegando até o carro, nós chegamos em casa e eu tive a pior crise depressiva da minha vida. O diabo veio tentar me matar, porque o projeto dele era roubar, matar e agora ele precisava destruir, ele precisava aniquilar a minha vida. E ele viu que ele não tinha conseguido e ele precisava acabar com a minha vida, porque eu ali, naquele momento, recebi uma palavra, eu recebi Jesus. Jesus entrou no meu coração naquela hora ali, para me libertar. E ele disse, não, ela não vai ser liberta. E ele tentou me matar de novo. E eu comecei a ter falta de ar, meu marido correu, pegou o remédio, eu usava diazepam. E ele me deu um 100 miligramas, eu acredito, e o de colocar debaixo da língua, e aquele desespero, ele ficou assustado, porque ele nunca tinha visto eu passar mal daquele jeito. Mas é porque ali Satanás queria executar e finalizar, porque ali ele queria terminar o terceiro nível. O terceiro nível é quando Satanás ele coloca a sua vida como que espinhos, onde você sufoca, onde aqui, olha, é tão lindo, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E aqui diz, e outras caíram entre os espinhos. E outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. No terceiro nível, o terceiro nível foi quando eu recebi a palavra e eu disse, eu estou com essas 3 maldições. E ali aquele homem disse, e você vai ser liberto nessa noite. Você vai ser liberta nessa noite. Você vai ser liberta nessa noite. A única coisa que eu escutava dentro do meu coração, eu quero ser liberta. E eu lembro que eu fui ali à frente receber aquela oração. E ele dizia, você vai receber essa oração e você vai ser liberta nessa noite. E a única coisa que eu cria, que eu iria ser liberta. E aqui Satanás, ele pegou a palavra, a terceira palavra, que era a libertação da minha vida. E ele começou a sufocar entre os espinhos. Os espinhos são os demônios. Os espinhos são os espíritos imundos. Ou eles estão ao redor, ou eles estão dentro. E no meu caso, eles estavam dentro. Eles estavam ao redor. Eles já tinham tomado a minha vida. Só que Jesus entrou. E a palavra diz que quando um valente cuida da tua casa, bem armado, e entra um valente maior, mais poderoso, ele amarra. E ali o inimigo tentou me matar. E eu sei que naquele momento Jesus amarrou todos aqueles demônios que tentaram me destruir naquele dia. E eu continuei normal, eu tomei todos os remédios que eu tinha que tomar. E dormi, apaguei. No outro dia, continuei normal a minha vida. Tomei todos os medicamentos da manhã, todos os medicamentos do almoço, todos os medicamentos da noite para dormir de novo. Nada aconteceu. Nada fisiológico aconteceu, nada no meu corpo aconteceu, nada no meu emocional aconteceu, nada na minha mente aconteceu. Mas no mundo espiritual, na dimensão espiritual, eu já havia sido liberta. E os demônios estavam literalmente amarrados. Eles não podiam mais me destruir. E num sábado pela manhã, eu e minha casa, nossa família, nós fomos para Barra do Garças. Chegando em Barra do Garças, eu tinha marcado de colocar cílios e de fazer algumas coisas no meu rosto lá. Enquanto aquela mulher, eu entrei no salão dela, meu esposo saiu. Só que quando eu entrei, eu saí da atmosfera. Essa atmosfera aqui, ela estava contaminada. Tudo aqui era pavor, era medo, era terrível. E esse dia foi como um dia em que parece que a minha alma estava distraída. Tudo estava distraído. Eu estava distraída. Eu me lembro que eu estava distraída. Eu tomei os medicamentos e parece que por alguns instantes eu senti uma alegria ali, uma distração. E na hora em que eu estava ali, eu sempre gosto de contar e fazer exatamente como eu estava.
Eu estava ali, onde Satanás tinha decidido que era o meu fim, era a destruição. E eu estava ali deitada. E eu não pensava em nada, nada, nada. E nesse momento, essa mulher estava fazendo a minha sobrancelha. E eu só sei que de repente entrou naquela sala, entrou uma presença. E hoje eu sei, Jesus entrou naquela sala. O Espírito Santo de Deus entrou naquela sala. E ele tocou a minha mente. Ele tocou, eu pude sentir ele tocar na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. Ele me tocou bem aqui. Eu senti percorrer sobre todo o meu corpo e sobre a minha mente um poder, uma unção. E mais que segundos, muito rápido, eu comecei a ter visões. E eu comecei a ter visões da vida daquela mulher que estava fazendo a minha sobrancelha. E Deus começou a me revelar que aquela mulher estava tendo pensamentos suicidas. E o Senhor começou a me revelar o lugar, Ele me deu o cenário, Ele começou a me mostrar o lugar em que aquela mulher, todos os dias, ela planejava morrer. E era um lugar, e eu descrevi o lugar, e aquela mulher começou a chorar. E palavras proféticas, palavras vindas do céu, começaram a ser ministradas através da minha boca para essa mulher. E ela começou a chorar, E eu não entendia o que estava acontecendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E de repente o Espírito Santo, ele disse, ela está sendo liberta de um espírito suicida. Eu olhei para aquela mulher e comecei a falar com ela, ela começou a chorar e ela começou a testificar. E tudo que o Espírito Santo falava através de mim, aquela mulher começou a testificar e essa mulher começou a chorar. E ela foi sentindo o poder de Deus na vida dela, ela começou a chorar. E aquele ambiente ficou inundado com a glória de Deus, com o poder de Deus. E eu não sabia como, eu não sabia onde, eu não sabia cadê. E eu só sei que o poder de Deus, ele entrou. E eu só sei que todos os demônios, que todos os espíritos imundos que controlavam a minha mente, foram expulsos da minha vida, foram expulsos, arrebatados, lançados para o lugar onde Jesus determinou. E a partir daquele momento, eu comecei a ministrar palavras proféticas sobre a vida daquela mulher. E o Senhor começou a ministrar palavras proféticas. E aquela visão profética voltou. E a visão profética voltou. E o dom profético voltou. E ali o Senhor restituiu. Ali a palavra que havia caído no caminho foi restituída ao lugar. E ali o Senhor fez uma terra boa. Ali eu entrei no quarto nível. O quarto nível é a nossa maior fraqueza, e a nossa maior fraqueza pertence ao Senhor. E ali caíram outras que caíram em boa terra e deram muito fruto. No momento em que eu fui liberta, em que eu fui curada, em que o Espírito Santo entrou na minha vida, ali já começou a ter fruto. Ali o fruto já começou, ali naquele momento. Aquele momento foi profético. Aquele momento foi surreal. Eu não consigo lembrar desse momento sem me entusiasmar e sem sentir o poder de Deus como se fosse aquele dia. E ali, naquele momento, eu só chorava. E eu dizia, você pode sentir, sinta o poder de Deus nesse lugar. Eu podia tocar a glória de Deus naquele lugar. E aquela mulher falou, eu nunca vi isso, eu nunca senti isso, e a glória de Deus tomou aquele lugar. E a glória de Deus, e aquela mulher começou a falar, e aquela mulher começou a orar, e nós começamos a orar, e nós começamos a sentir a glória de Deus naquele lugar. E ali eu tive certeza de uma coisa. Eu havia recebido a libertação da minha vida. Mas não foi apenas a libertação de uma depressão. Eu recebi libertação de uma forma intensa, profunda.
de maldições que me assolavam por uma vida inteira, de maldições geracionais por uma vida inteira, de maldições que foram lançadas contra a minha vida, porque o Senhor me disse que muitos trabalhos e muitas obras de feitiçaria haviam sido feitas contra a minha vida para a minha morte. E ali havia sido quebrado e rompido todos os elos de meus pecados e de todas as consequências. Ali eu recebi a vida em abundância. Ali foi o início de um novo tempo na minha vida. Ali eu falei para aquela mulher, olha, você vai precisar falar com meu esposo. Você é testemunha do que Deus acabou de fazer aqui, eu preciso de você. Eu falei, e ela sabia que eu tomava remédio. Ela sabia que eu tomava remédio. Porque eu disse para ela que a mesma psiquiatra que atendia ela é a mesma psiquiatra que me atendia. E ela conhecia a minha psiquiatra conhecia ela. Ela foi testemunha e ela conhecia a minha psiquiatra. Eu tinha uma testemunha de algo tão poderoso, de algo tão sobrenatural. E eu precisei dela como testemunha para o meu esposo. E ali eu estava, na hora que aquele poder de Deus ali passou, eu fui cheia. Eu recebi uma descarga de uma unção nova. Eu recebi uma unção profética. Ali eu recebi de novo a unção da visão profética, onde eu ouvia Deus e eu via coisas. E eu poderia viver aquilo que um dia eu disse não. E naquele momento meu esposo chega e eu disse, você precisa falar para ele. Ele olha nos meus olhos e ele não acredita. Eu tenho foto desse dia. E os meus olhos brilhavam, parece que os meus olhos eles estavam maiores do que o normal. As minhas pupilas estavam maiores do que o normal. Só que o brilho de Jesus, ele brilhava na minha vida. Ele brilhava na minha vida. E naquele momento eu entendi que eu precisava conhecer mais sobre quem eu era. Eu precisava conhecer sobre o que tinha acontecido comigo. Só que ali eu fui por uma corrente, a partir dali, em que eu comecei a entender e buscar como funcionava a alma. Mas eu fui pelo conhecimento humano. Fui direcionada por Deus. Deus cuidou, Deus zelou para que em todo momento o Espírito Santo estivesse me conduzindo. E isso é para um outro testemunho que eu vou trazer por esses dias agora. Mas o que aconteceu naquele dia é que o meu esposo olhou para aquela mulher, ouviu tudo o que havia acontecido. Ele olhou para mim assustado, aterrorizado. Não é normal para quem viveu quase 2 meses com uma louca do seu lado. De repente, ela estava curada, ela estava liberta, como assim? O meu marido nunca tinha visto de perto tamanho milagre. A minha vida é um milagre antes mesmo de eu nascer. E a minha vida com Jesus aconteceu a partir desse milagre. A partir desse milagre, eu entendi que tinham coisas que eu ainda não entendia. Jesus Cristo me libertou. Jesus Cristo entrou. Só que a conversão ainda precisava acontecer. A conversão aconteceu exatamente 1 ano após. E é essa conversão plena onde começa o ministério do Senhor na minha vida. Mas algo incrível aconteceu. Algo incrível aconteceu. No dia em que eu fui liberta e curada, eu estava tão feliz, como eu sou feliz. No mesmo dia, nós chegamos em casa
E o Espírito Santo de Deus bradou ao meu coração e disse: pega todos os remédios e queima. Eu não recomendo ninguém fazer isso, a não ser que seja a voz mansa e suave do Espírito Santo. Eu peguei aqueles medicamentos. Era muito dinheiro em remédio. Era uma sacola mais ou menos assim. E eu chamei o meu esposo e disse: pega todos os remédios. Ele trouxe uma sacola. Eu acredito que ele tenha fotos. Ele tirou fotos daquele monte de remédios. E aí eu disse, naquela paz, eu disse: o Espírito Santo pediu para que eu queimasse. Só que era noite. O meu esposo olhou para mim e teve medo, porque a noite era o pior horário. E naquela hora, eu sentada ali no sofá, eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Eu só glorificava a Deus. E eu disse: pode queimar. Ele olhou para mim e disse: você tem certeza? É muito remédio, a gente poderia doar. Outras pessoas podem. Eu disse: essa maldição eu não quero para ninguém. Nem em forma de remédio. É para queimar tudo. Ele pegou aqueles medicamentos e levou para a churrasqueira. Enquanto ele queimava, eu estava sentada no sofá. E o Espírito Santo me mostrou uma visão. E aí eu não quero que você extremize, né? Mas daqueles medicamentos, a fumaça que subia, os demônios saíam gritando. Eu sei que foi um posicionamento profético que o Espírito Santo queria que eu tivesse naquele momento. E marcou o fogo de Jesus Cristo na minha vida. Mas esse fogo nunca mais se apagou. E aquela fumaça subia. O Espírito Santo me fazia ouvir os demônios gritando e saindo pelas chaminés daquela churrasqueira. Eles saíram para nunca mais, pela glória de Jesus Cristo, para a honra e glória de Jesus voltar. E pela primeira vez, eu deitei na minha cama, eu lembro como se fosse os meus filhos, eu ensinei a eles uma oração, que é os Salmos 3, Salmos 6, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me guarda e me protege. Aquela noite eu deitei, eu dormi, porque o Senhor me guardava, porque o Senhor me protegia. E eu dormi. Só que algo aconteceu às 3 horas da manhã. O Senhor me levantou numa visão profética. Satanás enviou alguém na porta da minha casa. Eu escutei uma moto funcionando na porta da minha casa. Essa pessoa deixou a moto funcionando. Ela desligou a moto. Era 4 horas da manhã. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Ore. É como se eu tivesse acabado de nascer naquela hora. Eu falei: mas, meu Deus, eu preciso de ajuda. E eu comecei a mandar mensagem para um monte de crente. Comecei a ligar para um monte de gente, ninguém me atendia. Eu liguei para uma mulher de Deus, a irmã Elaine, lá de Goiânia. Ela me atendeu, ela é testemunha desse acontecimento. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Satanás enviou um homem para matar você e a sua família. Satanás, ele não perde oportunidade. Ele não conseguiu me matar de um jeito, ele ia conseguir me matar de outro. E ele disse: liga as luzes que dão lá para fora, liga e desliga. Dê um sinal que vocês estão acordados.
E eu fui tremendo. A minha carne tremia. A minha carne tremia. Eu estou sentindo um peso da glória de Deus sobre mim. E nessa hora, minha carne tremia. Eu tive medo. A minha alma teve medo. Só que o Espírito Santo me levou no Espírito. Eu fui conduzida no Espírito. E quando a irmã Elaine me atendeu, eu já estava ajoelhada aqui no sofá. Eu estava ajoelhada no sofá. Eu estava tomada do poder de Deus. Eu estava cheia, embriagada, cheia do poder de Deus. E a visão profética estava forte. E eu gritava ao telefone. Eu gritava e chorava. Pergunta se meu esposo ouviu esse choro, se a minha filha acordou. Ninguém ouviu nada. Eu vivi e eu posso dizer que eu não sei, no espírito, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor me tomou no espírito e eu gritava e eu chorava e eu orava com a irmã Elaine. E a irmã Elaine orava por mim no telefone. E eu gritava e aí eu ouvi a moto saiu. Só que a moto passou uns 20 minutos, ela voltou. Quando ela voltou, eu comecei a tremer. E quando eu comecei a tremer, e eu orava em línguas, e eu clamava, porque Satanás não desistiu de matar a minha vida. E ele disse, o Senhor disse, ele veio para matar você e sua casa. E aquilo era muito surreal, inimaginável para mim, porque, meu Deus, por que alguém vai querer me matar? Não fazia sentido. Mas um ano depois, aquilo fazia sentido. Aquilo fez sentido. E ali, naquele momento, o Espírito Santo começou a me dar uma visão. E ele me deu uma visão de que o homem, ele pisou na calçada, mas ele não conseguiu tocar o muro. Ele não conseguiu, porque a intenção dele era pular o muro. A intenção dele era arrombar. E o Senhor me disse, ele está armado. Quando o Senhor me disse que ele estava armado, eu comecei a gritar. E eu comecei a chorar. E eu disse, meu Deus! E naquele alvoroço, e naquela visão, o Senhor me disse, mas tem um anjo. E ele está vendo o anjo agora. E é um anjo que está dizendo, na calçada você não pisa. E nessa casa você não toca. E naquela hora eu gritava para a irmã Elaine. A irmã Elaine falava, minha filha, calma, calma, por favor. E eu falava, Deus está me mostrando. E Deus me mostrava como se eu tivesse uma câmera. Na minha casa não tinha câmera. Como se eu tivesse uma câmera e eu pudesse ver o que estava acontecendo lá fora. Eu via a mão em punho, ele estava com a arma em punho. E a moto, o barulho da moto, até hoje eu tenho um barulho na minha cabeça. Onde eu ouvir um escapamento com aquele barulho, eu sei que aquele barulho ele é único no meu ouvido. Algum tempo atrás eu cheguei a ouvir esse barulho. Eu saí até na porta e falei, esse barulho é aquele barulho. Mas eu sei que aquela pessoa estava enviada de Satanás. Eu não sei te dizer, nem quero saber. Mas naquele momento, eu comecei a orar. E naquele momento o Senhor disse que o anjo apareceu para aquele homem. E aquele homem tentou tocar o muro da nossa casa e ele não conseguiu. E às 4 e pouco da manhã, era já quase 5 da manhã, eu estava ali prostrada naquele sofá, eu estava cansada. Foi uma guerra. Foi a minha primeira guerra espiritual consciente na minha vida. E eu em oração, o anjo do Senhor impediu que alguém entrasse dentro da nossa casa. O meu marido estava adormecido. Meu marido, qualquer barulho, ele ouve. Ele não ouviu o barulho da moto. Ele não ouviu eu levantar. Ele não ouviu eu acender e desligar. Ele não ouviu nada. O meu marido, isso ele pode testificar. Ele acorda com eu levantar da cama, mas ele não ouviu nada. Deus preparou aquele dia para que ele queria que eu fosse o instrumento daquela batalha naquela noite. Porque ele queria me ensinar que ele me chamou para a guerra. O dia que ele me libertou, ele já me chamou para a guerra. Eu dormi a noite inteira, mas eu levantei já em guerra. Eu levantei em guerra.
E na manhã seguinte eu ligava para todo mundo, para minha igreja, e eu liguei para o meu pastor, eu liguei para um pastor muito amigo meu, que é o nosso pastor Ismael, e eu disse, onde você está, pastor? Eu liguei para o senhor não me atendia. E aí eu entendi por que ninguém da igreja me atendia. Ele disse, minha filha, ontem nós tivemos um culto. Eu falei, pois é, eu estava na Barra, eu cheguei atrasada, eu cheguei tarde já. E nesse culto, o pastor Antônio de Jesus, ele mobilizou a igreja para uma vigília às 4 da manhã. E ele disse, olha, eu não sei o porquê, eu não sei o para quê, mas o Senhor disse que nós precisamos estar em oração às 4 horas da manhã. Algo terrível. E eu não sei o que é. Assim as palavras do pastor Ismael, transcrevendo as palavras do pastor João Antônio, o pastor Antônio, me fugiu a memória o nome dele. O pastor Antônio, eu falei o nome dele antes. Ele foi deputado, ele foi um dos deputados que participou da Constituinte, da Constituição de 1988. E ele disse que nós precisávamos estar aqui na igreja. Quando ele disse que nós precisávamos e que Deus tinha algo para fazer, eu comecei a chorar, eu me debrucei no sofá. E o poder de Deus era tão grande sobre mim. Olha, eu não me sinto a pessoa, eu não sou a especial, eu não sou exclusiva do mundo, mas eu sei que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, quando Deus precisa que haja uma força, haja o exército de Deus levantado, onde os anjos do Senhor, foi uma miríade de anjos, não foi um anjo que parou ali na porta, foi o exército dos céus. Ele veio sobre a minha vida, sobre a minha casa. E naquele momento, eu recebi do Senhor um amor. Eu me senti amada por Deus como nunca antes eu me senti amada por alguém ou por Deus na minha vida. Ali eu fui tocada pelo amor de Deus. Eu chorei. E eu disse, eu sei por que Deus levantou a igreja para orar 4 horas da manhã. E depois eu liguei para a irmã Elaine, contei a história para ela e ela ficou impressionada. Mas uma igreja estava orando às 4 horas da manhã. Eu achei que eu estava sozinha, com a irmã Elaine no celular. Eu não estava sozinha. Porque onde há uma igreja orando, existem os anjos do Senhor trazendo libertação, trazendo cura, trazendo boas novas, trazendo boas notícias, trazendo tempo novo, trazendo boas notícias, trazendo um tempo de recomeço. Foi exatamente isso que eu vivi. E na manhã seguinte, o pastor Antônio de Jesus, lembrei o nome dele, glória a Deus. Louvado seja a vida dele, que hoje se encontra no Senhor. Aquele homem liberou uma voz profética sobre a minha vida. Ele desceu, na hora que terminou o culto, ele olhou para mim, eu estava tomada do poder de Deus. Ele olhou para mim e ele disse, o Senhor está te dando um equilíbrio. Ele fez assim com a mão. Um equilíbrio que você nunca experimentou na sua vida. Um equilíbrio. Essa foi a palavra. E naquela hora eu senti que o Senhor derramou sobre mim mais. E um ano após esta grande vitória, vai ser o próximo testemunho. Porque o diabo ele não desiste de roubar, matar e destruir. Só que quando o Senhor Jesus me levantou, ele me levantou e o Espírito Santo começou a me guiar no caminho. E o Senhor é aquele que é o caminho. E o Espírito Santo começou a implantar em mim a verdade. E ele passou a me dar a vida. Não importa o quanto Satanás tente. Ele foi destruído, destronado e perdeu o poder sobre a minha vida.
quando Jesus entrou, e maior é aquele que habita em mim do que ele que habita no mundo. Porque maior é o exército que está por mim do que a corja de demônios e os seus exércitos. Eu louvo a Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquele momento eu ainda não tinha entendido que Deus havia me chamado como ministério para libertar, curar e despertar vidas em Cristo Jesus, para que essas vidas pudessem também viverem o seu chamado. Hoje eu estou aqui na minha casa para a glória do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aprove ele que eu registrasse esse testemunho ainda nessa casa. Estou eu casada, estou eu com o meu casamento restaurado, restabelecido, renovado, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. O Senhor me deu mais um filho, que é o Miguel. Hoje eu tenho uma Mariana e o Miguel. E hoje eu sou a voz profética, uma das vozes proféticas dessa geração, que Deus levantou para despertar aqueles que ainda dormem, aqueles que ainda estão adormecidos, aqueles a quem o diabo ainda tem conseguido matar, aquele a quem o inimigo ainda tem conseguido roubar e destruir. Mas a partir de hoje, o inimigo não mais. Todas as vidas que se conectam à minha vida, através do poder restaurador, libertador, da unção que despedaça o jugo, e é o que eu ministro sobre a tua vida, cadeias quebradas, assim como as cadeias foram quebradas, as algemas foram tiradas dos meus braços, dos meus pés, tudo aquilo que cauterizava a minha mente foi tirado. O Senhor me tirou de dentro daquele poço. O Senhor abriu a prisão para que eu saísse. E o Senhor não abriu aquela prisão para que eu apenas saísse, mas Ele abriu aquela prisão para que eu saísse e eu fosse resgatar as milhares de vidas que estão como mortas, sentadas nos bancos das igrejas, como eu estava. Em nome de Jesus, para a glória dele e pelo poder do Espírito Santo que se manifesta sobre a minha vida, que opera na minha vida, pelo Espírito da profecia, pelo Espírito do poder e da unção que despedaça o jugo. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo sobre toda a vida, sobre toda a carne, sobre toda a alma, sobre todo o espírito que ouve esse testemunho neste dia, nesta hora. Você que está aqui ao vivo, você que está assistindo gravado, não importa. Existe uma unção, existe um poder, existe uma unção que despedaça as cadeias, existe uma unção que despedaça todo o jugo, existe uma unção que abre as portas do inferno, e que hoje eu trago a chave para que você receba Jesus na sua vida e que Ele tire você desse poço fundo de depressão, de ansiedade, de pânico, de trevas, de dores, de insatisfações, de densas preocupações. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo está entrando agora na sua vida. Existe um poder que está sendo liberado do trono de Deus. Assim como aquele poder foi liberado sobre a minha vida naquele dia. Nesse dia, o Senhor está liberando o poder sobre a tua vida, que toca a tua vida, que liberta a tua vida. Não existem mais encarcerados, porque o Senhor me ungiu para atar as feridas dos dilacerados. O Senhor me ungiu a libertar os cativos.
porque o Senhor me ungiu a abrir prisões aos prisioneiros e aos cativos, porque o Senhor me ungiu para tirar vidas que estavam nas trevas, para trazer para a luz, porque o Senhor me ungiu para tirar pessoas do poder de Satanás e estabelecer no reino do seu amado Filho, para que você tome posse das grandiosas e gratuitas promessas nas heranças dos santos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. É o que eu ministro cura, eu ministro libertação, eu ministro um novo tempo, eu ministro um tempo de poder, eu ministro um tempo em que você vai viver as promessas, eu ministro um tempo em que a palavra do Senhor vai ser restaurada na sua vida, eu ministro um tempo em que a visão profética vai ser restaurada na sua vida. Eu ministro um tempo em que você agora torna-se terra boa, terra fértil, para receber a palavra e para frutificar 60, 100, 60, 30. Eu quero que multiplique 1000 vezes mais, multiplique 1000 vezes mais e que você receba agora vida, vida. Jesus, ele é a vida. Em lugar nenhum, em posição nenhuma, em lugar nenhum que eu cheguei, em posição nenhuma, em cargo nenhum, em casa nenhuma, em carro nenhum, eu consegui acessar o reino de Deus. Eu consegui acessar a paz, aquela que excede todo conhecimento, em lugar nenhum, em coisa alguma, em fazer nenhum, em profissão nenhuma, em ganhar nada, em ter nada, nada, nada. Eu só consegui em Cristo Jesus. Porque hoje eu posso dizer, já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. A glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Que a partir de hoje você também diga, já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora começa uma nova história, agora começou uma nova história, em nome de Jesus.